Espírito desce, Espírito desce, transforma. Muito bem, boa tarde, queridos amigos, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham nesse bate-papo da tarde. Que bom estarmos mais uma vez aqui para partilharmos algumas informações, partilharmos algo que nos ajuda a crescer de todas as formas, em todos os sentidos, espiritualmente, moralmente, socialmente, e tudo isso contido aqui. Catecismo da Igreja Católica. Nesse dia 6 de maio de 2020, onde estamos vivendo um tempo de isenção do contato com os outros, um tempo de afastamento e isolamento social por conta do vírus Covid-19, o qual tem assolado aí toda a humanidade, não só o Brasil, não só a América Latina, mas sim toda a Europa, todos os continentes, o mundo todo, e nós aqui, à mercê disso tudo, porém aproveitando o nosso tempo para nos aperfeiçoar, para buscar conhecimento, enfim, cada um aí da sua forma, do seu jeito, nós colaborando de alguma forma para que isso possa acontecer. E nós aqui estamos fazendo esse bate-papo da tarde. Queria mandar já um abraço para aqueles que estão entrando aí, o Evandro acabou de entrar, o Maurício Jacob. Quero mandar um abraço lá para a Rose Sensiati, que nos escreveu dizendo que está sendo muito legal participar desse estudo, dessa live, né? Desse bate-papo da tarde, onde nós estamos trazendo alguns assuntos importantes para nossa vida, né? Independente da religião, independente da crença que você professa, são assuntos pertinentes à nossa vida. Nós estamos falando sobre virtudes, virtudes, aquilo que nos faz melhores, sermos homens virtuosos, mulheres virtuosas, jovens, idosos, enfim, independente da qual fase da vida nós estamos vivendo, ser virtuoso sempre é bom, né? Nós vimos já nos primeiros encontros que exige esforço da nossa mente, né, da nossa razão e da nossa fé, do nosso coração. Então, exercitar, praticar, realizar virtudes exige esforço. Não é algo que nos vem, é uma graça, um dom de Deus, mas exige o nosso querer, principalmente. Muito bem, falávamos então sobre virtudes, só para nós relembrarmos o que são virtudes. Virtude é a disposição habitual e firme para fazer o bem. Virtude é a disposição habitual e firme para fazer o bem. Ela acabou de entrar a Rose. Um abraço, Rose. Já falei aqui de você, que você nos mandou uma mensagem dizendo que está sendo legal. A Maiara também está entrando. Um abraço, Maiara. Deus abençoe. Muito bem. Então, virtude é uma disposição habitual e firme para fazer o bem. Permite a pessoa não só praticar atos bons, mas dar o melhor de si. Então veja, a virtude é bom para todas as áreas da nossa vida. Para o nosso relacionamento entre esposa e esposo, namorado e namorada, para o nosso relacionamento entre funcionário e chefe, enfim, entre amigos e na roda social dos amigos, lá no trabalho, enfim, é bom porque você se esforça para dar o melhor de si. Então, permite a pessoa não só praticar atos bons, mas dar o melhor de si, tá certo? Falei que ia trazer coisas aqui que eu ganho, né? Essa imagem aqui da Sagrada Família, faz muito tempo que eu ganhei das irmãs do Externato São José. Eu fui fazer uma palestra lá e ganhei de presente. Segundo elas, essa imagenzinha veio da Itália. Essa caneca aqui que eu estou usando hoje, Ligadol, Ressacol mais Acordex, ideal para pôr o papo em dia.
Muito bem, ação prolongada, educada para preguiças extremas, mais alegria em sua vida. Está aqui uma caneca bem legal. Isso aqui eu já tinha apresentado ontem, né? Eu ganhei do meu amigo Davi, lá da empresa Lanxess. Então, gente, veja só, a virtude permite que não só praticarmos o bem, mas darmos o melhor de nós em qualquer área. Então, é bom ser virtuoso, tá? Com todas as suas forças sensíveis e espirituais, a pessoa virtuosa tende ao bem, procura-o e o escolhe-o na prática. Procura-o e escolhe-o na prática, ou seja, não só acha bonito, só, que legal, nossa, fulano é virtuoso. Não, escolhe-o e pratica-o. Então, exige o nosso esforço. Aqui um resumo da primeira virtude que nós vimos, né? Que foi a prudência. Diz assim: a prudência dispõe a razão prática a discernir em qualquer circunstância nosso verdadeiro bem e a escolher os meios adequados para realizá-lo. Então, a prudência, em todo momento, em qualquer circunstância, nos ajuda a escolher o bem e o meio de realizá-lo. Isso é prudência. Muito bem. A justiça consiste na vontade constante e firme de dar a Deus e ao próximo o que lhe é devido. Ah, que beleza, não? Olha só que simples, gente. O que é justiça? Ser justo é dar a Deus e ao próximo o que lhe é devido. Simples assim, resumindo. Ontem nós vimos alguns pontos da justiça social, que foi bem interessante, achei bem legal, né? A justiça social, principalmente o ponto lá que dizia que não devemos buscar um bem praticando o mal. Puxa vida, né? Isso é lógico, mas lógico, mas quem consegue fazer? Ou coisa difícil, né? De a gente manter a virtude, a prudência. Às vezes a gente justiça, né? A gente quer justiça, portanto nos tornamos justiceiros. Queremos matar, queremos fazer com as próprias mãos, e isso não é ser justo. Ser justo é dar a Deus e ao próximo o que é devido. E esse devido aí, gente, não é porrada, né? Porque às vezes a gente acha, aquele cara merece, não, isso é ser justiceiro. Muito bem, nós vamos falar hoje sobre a justiça original. Justiça original é que vem lá dos nossos pais, no qual perdemos essa condição de ser justo originalmente com a primeira desobediência dos nossos pais. Entrou o quê? Entrou o pecado, a corrupção, e nós deixamos de ser justos originalmente. Éramos justos, éramos santos, mas daí houve aquela história da desobediência que nós já conhecemos, e aconteceu o quê? Perdemos essa condição aí. Mora em nós o pecado, né? A concupiscência, o desejo habitual de fazer o mal. Nem sempre a gente pensa nesse sentido, mas pensa egoisticamente. Daí não estamos sendo justos, nem prudentes e muito menos virtuosos. Vamos lá. Lá no SIC 374. O que é SIC mesmo? Quem sabe me responder? SIC 374. É o Catecismo da Igreja Católica. O que diz o SIC 374 sobre justiça original? E vai nos levar lá por um tempo remoto, onde diz assim: o homem no paraíso. Nós perdemos essa graça por uma desobediência. Vamos ver então. Olha só, SIC 374. O primeiro homem não só foi criado bom, sem pecado, sem mancha, sem mal, mas também foi constituído em uma amizade com o seu Criador, e em tal harmonia consigo mesmo e com a criação que o rodeava, que só serão superadas pela glória da nova criação em Cristo. Veja só, a condição que nós recebemos lá quando fomos criados de ser santamente justos, perdemos. Só vamos reconquistá-la quando aceitarmos o nosso Senhor Jesus Cristo e estivermos com Ele novamente no paraíso. Perdemos
Através de um homem perdemos o paraíso, através de um outro homem vamos ganhar o paraíso, através da intercessão de uma mulher lá atrás, perdemos o paraíso, através da intercessão e do sim e obediência de uma mulher aqui, que concebeu Jesus, vamos ganhar o paraíso novamente. Veja só, interpretando de maneira autêntica o simbolismo da linguagem bíblica à luz do Novo Testamento e da tradição, a Igreja ensina que nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram constituídos em um estado de santidade e justiça original. Então, não se tinha pecado, não se tinha maus pensamentos, não se tinha injustiça, não se tinha nada que fizesse com que o homem perdesse sua amizade com Deus, com o seu Criador. Tá certo? Assim fomos criados. Quem nos diz isso? A luz do Novo Testamento e a tradição apostólica, que eu disse para vocês que a nossa Igreja Católica tem 3 pilares, né, no qual subsiste. Para nós, a palavra de Deus não é só a Bíblia. A palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus escrita, mas também tem a tradição apostólica, que é o que foi vivido e não está escrito, e também o que mantém a fidelidade entre a Bíblia, a tradição e até os nossos tempos, que é o magistério da igreja. Esse vai ser um outro tema para nós estudarmos. Então, interpretando de maneira autêntica o simbolismo da linguagem bíblica à luz do Novo Testamento e da tradição, a Igreja ensina que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram constituídos em um estado de santidade original. Esta graça de santidade era uma participação da vida divina, ou seja, o homem participava plenamente da vida divina sem nenhum problema. Pela irradiação dessas graças, isso nós estamos lá no Catecismo, no parágrafo 376. Pela irradiação desta graça, todas as dimensões da vida do homem eram fortalecidas. Enquanto permanecesse na intimidade divina, o homem não deveria nem morrer, nem sofrer. A harmonia interior da pessoa humana, a harmonia entre o homem e a mulher e, finalmente, a harmonia entre o primeiro casal e toda a criação constituíam um estado denominado justiça original. Veja só, e nós acabamos perdendo isso. Catecismo SIC 377. O domínio do mundo que Deus havia outorgado ao homem desde o início realizava-se antes de tudo no próprio homem, como domínio de si mesmo. O homem estava intacto e ordenado em todo o seu ser, porque livre da tríplice concupiscência. O que é concupiscência mesmo? Concupiscência é a nossa propensão natural ao pecado que trazemos desde aí, dessa época aí. A tríplice concupiscência que submete-nos aos prazeres dos sentidos, a cobiça dos bens terrestres e a autoafirmação contra os imperativos da razão. Muito bem, 378. O sinal da familiaridade com Deus é o fato de Deus o colocar no jardim. O sinal da familiaridade com Deus é o fato de Deus nos colocar lá no jardim. Lá vive para cultivá-lo e guardá-lo. Isso está lá em Gênesis 2,15. O trabalho não é uma penalidade, né? Porque daí, a partir daquele momento, o Senhor falou, agora você vai lá e vai ganhar o pão e sustento com o suor do seu rosto. Porém, muita gente acha que aquilo foi o quê? Foi uma condenação, foi um castigo. Não. O trabalho não é uma penalidade, mas sim uma colaboração do homem e da mulher com Deus no aperfeiçoamento da criação visível. É toda esta harmonia da justiça original prevista para o homem pelo desígnio de Deus, que será perdida pelo pecado de nossos primeiros pais. Então, lá no pecado dos nossos primeiros pais, nós perdemos essa condição. Não precisava nos esforçar para sermos justos, para sermos virtuosos.
Éramos assim, mas com a desobediência, né? Nós sabemos da história, nós sabemos, alguns falam que é uma maçã, outros falam que é jaca, outros falam que não sabe o quê, mas eis que o pecado mesmo foi a desobediência, né? Do homem com a mulher, o qual nos levou a perdermos essa condição da justiça original. Muito bem, isso é um assunto para a gente levar mais para frente. Aqui, para encerrar o nosso bate-papo de hoje, que eu estou vendo que está sendo muito bom, né? Muita gente aí participando conosco. Olha lá o Alcir, um abraço ao Alcir Guiomar dos Santos, um abraço a todos vocês, pessoas que já passaram ali e eu não vi, mas que um grande abraço e obrigado por estarmos conosco. Nós estamos aí todos os dias, 17h30, fazendo esse bate-papo, falando um pouco de algum assunto. Hoje, se você acabou de entrar, nós estamos falando sobre virtude da justiça e, de uma certa forma, sobre a justiça original. Aqui nós estamos falando da justiça original, o homem no paraíso. Agora nós vamos falar, só para encerrar esse nosso bate-papo de hoje, vamos dizer assim, que lá no SIC 319 diz: a Escritura mostra as consequências dramáticas dessa primeira desobediência. Adão e Eva perdem de imediato a graça da santidade original. Aquilo que eu falei, né? Nós perdemos essa graça, a santidade original, a justiça original. Acabamos perdendo pela desobediência. Aí o que aconteceu? Tem medo desse Deus, do qual fizeram uma falsa imagem de um Deus enciumado de suas prerrogativas, né? Lá na palavra diz que o homem ficou com medo, se escondeu, fez roupa. Então até então não tinha maldade, não tinha corrupção, não tinha malícia, mas a partir do momento que se rompeu, o homem passou a ter medo de Deus. Isso continua até hoje. Muitas vezes nós temos medo de nos achegar a Deus por não nos acharmos dignos. Muito bem, a harmonia na qual estavam estabelecidas da graça e justiça original está destruída. O domínio das faculdades espirituais da alma sobre o corpo é rompido. A união entre o homem e a mulher é submetida a tensões. Suas relações serão marcadas pela cupidez e pela dominação. Cupidez é de culpa, né? Sempre alguém procurando um culpado. Isso é normal e comum nos tempos até hoje. Pela dominação. Por que você comeu a fruta? É a mesma coisa, né? Lá começou essa história aí. Por que isso? Por que aquilo? Por que não fez isso? Por que não fez aquilo? A harmonia com a criação está rompida. Está rompida. A criação visível tornou-se para o homem hostil e estranha. A harmonia com a criação, com tudo que tinha sido criado, tornou-se para o homem hostil e estranho. Por causa do homem, a criação está submetida à servidão da corrupção. Finalmente, vai realizar-se a consequência explicitamente anunciada para o caso de desobediência. O homem voltará ao pó do qual é formado. A morte entra na história da humanidade. Até aqui basta, né? Porque depois já começa um outro tópico e isso é um assunto para a gente tratar num outro momento. Então, para vocês verem aqui, só falando de justiça, quantas coisas bacanas a gente pode entender. Nós estamos falando sobre a justiça, sobre a virtude de ser justo e não justiceiro. Com isso aqui, lógico que não dá, porque nós poderíamos passar um mês aí falando sobre a justiça de tanta coisa que tem, mas a ideia é a gente conhecer e saber que nós temos tudo isso aonde? Aqui. Catecismo da Igreja Católica. O meu está bem amarrotado, porque graças a Deus eu uso bastante. E eu tenho usado muito desde que conheci e aprendi a amar a nossa igreja através do catecismo, que me levou a conhecer toda a palavra de Deus, tradição apostólica, magistério e a Santa Palavra, a Santa Escritura, a Sagrada Escritura. Quem acabou de entrar aí, um abraço, Luiz, um abração para você, meu querido, obrigado por estar aí conosco. Não sei se você já estava nos acompanhando, mas é muito agradável de estar aqui. Nós começamos todo dia nosso bate-papo às 17h30, eu nunca quero
quero passar de 20 minutos, mas às vezes passa, porque vocês falam muito, daí eu fico aqui também entusiasmado e acabo falando também. Muito bem, hoje então nós encerramos a virtude da justiça, lembrando que nós já falamos sobre a prudência, terminamos hoje a justiça, amanhã vamos falar sobre a fortaleza, né? São 4 virtudes cardeais, cardeais significa principais, né? Só para a gente ficar com um gostinho aí, de quero mais, vou ler aqui o resumo do que significa a fortaleza, para que amanhã a gente possa participar desde o começo. Olha só, fortaleza, a virtude da fortaleza. A fortaleza garante nas dificuldades a firmeza, a constância na busca do bem. Coisa boa ter a fortaleza de Deus, né? Não é só ser fortão, só participar, malhar, lógico que é bom, faz bem, temos que fazer isso também, mas sermos fortes no nosso espírito, no nosso coração, nas nossas atitudes. Isso não é bom só para quem participa da igreja ou realiza alguma coisa na igreja, não, é bom para todo momento, principalmente se você é pai. Oh, meu Deus do céu, como é difícil manter a fortaleza com os nossos filhos. Não sei se você passa por isso, mas eu passo. Oh, meu Pai da glória. Mas enfim, amanhã então estaremos falando sobre a virtude da fortaleza. Quero agradecer você, Jair, por participar conosco desse bate-papo. Que Deus abençoe hoje sempre, você, sua família, sua casa, todos nós. E não esquecendo que hoje, às 21h30, eu e Eliana estaremos fazendo lá nosso momento de oração e reflexão. 21h30 às 22h em ponto, estamos encerrando, né? Contamos aí com as suas orações, participe conosco. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. E até amanhã, se Deus quiser. Um beijo no coração de cada um.